Fala pessoal, tudo bem? Então, faz muito tempo que eu não trago nenhum conteúdo aqui sobre o projeto do Uno V6. Hoje eu resolvi fazer um formato diferente para testar. Caso vocês gostem, eu gostaria que vocês me informassem isso nos comentários. E se vocês não gostaram também, por favor, me digam para que eu não repita esse formato. Como é que eu fiz hoje? Eu convidei o Sávio Araújo, meu ex-sócio, trabalhamos juntos na época da Alfa, é meu amigo, e a gente fez a desmontagem, a revisão, a limpeza e a remontagem do câmbio que vai ser usado no projeto, que é o câmbio original da Alfa 64 Super. Ele é um câmbio manual de 5 marchas, com uma relação que eu acredito ter ficado muito boa dentro do projeto. Acho que vai ficar bem equilibrado, nem muito curto, nem muito longo a relação das engrenagens, das marchas, da velocidade e tal. E foi um desafio muito grande para mim, porque eu nunca tinha pego um câmbio aberto na minha frente, para eu meter a mão, eu aprender e tal, e o Sábio foi muito paciente e resiliente para me ensinar muita coisa. E eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa conversa, vou deixar algumas imagens aí para vocês acompanharem todo o processo, beleza? Então, fiquem com o vídeo. A primeira pergunta que eu quero que você responda é: quando você viu aquele câmbio todo sujo, com aquele coxim, com aquele acionamento hidráulico, com o sistema igual do Maré Turbo, todos aqueles sensores de nível e tudo mais, o que você esperava na hora de revisar o câmbio? Seria simples? Seria complexo? Teriam muitas coisas a serem substituídas? Qual foi a sua primeira impressão do câmbio? Vamos lá. Assim que eu me deparei com o câmbio, após a desmontagem do doador, ficou bem claro que, apesar de sujo, aparentemente ele estava bem íntegro nas partes internas. Mas o que me preocupava era como havia um tempo longo que esse carro estava abandonado. Imaginei que poderia ter dado infiltração e o câmbio, de uma forma geral, qualquer marca, não aceita água. Enferruja, trava, cola rolamento, então eu já estava esperando me deparar com isso. Quando vi os sensores, eu esperei da melhor forma ali conseguir aproveitar o que já havia no câmbio. Só que, como o doador foi vítima de um incêndio, nada restou, tendo que ser substituído por peças de fácil acesso. Após fazermos a limpeza do câmbio previamente, para a gente conseguir pelo menos botar a mão no câmbio, sem escorregar, aquele tanto de óleo que tinha lá, a gente teve a oportunidade de abrir o câmbio, começamos ali pela tampa da quinta marcha, já começamos a nos desfazer de algumas coisas, como o próprio sistema hidráulico e o coxim dele, e aí começamos a desmontar o câmbio. Quando a gente arrancou ali metade da capa mesmo, da capa seca, que dava para ver os eixos, os acionamentos ali, garfo e tudo mais, o seu pensamento mudou em relação à primeira pergunta ou você continuava com o mesmo pensamento? O que você achou quando você abriu o câmbio, assim, da sua primeira análise? O pensamento se manteve, porque logo de cara a quinta marcha, onde menos recebe lubrificação, ela tem somente 2 canais de lubrificação que funcionam pela gravidade. Se mostrava bem íntegro, tanto o sincronizado como os próprios dentes das engrenagens do eixo principal, o primário e o secundário. Achei muito interessante também a robustez do projeto deste câmbio. Tanto o garfo quanto sincronizado da própria quinta, que normalmente não é uma marcha que necessita tanta carga, foi feito com muito zelo, desenvolvido com muito zelo. Num terceiro momento, a gente fez a limpeza química, Você levou lá para a retífica, fizemos a limpeza química e reiniciamos a montagem, Começamos a remontagem.
Aí fizemos uma revisão bem simples, né? Apenas precisou de troca imediata dos retentores. Se você quiser comentar a respeito disso, fica à vontade. E começamos a remontagem, fizemos aquele trabalho com a limpeza dos parafusos, limpeza das roscas, a instalação dos retentores novos da Corteco, né, marquinha original, conferimos rolamentos, né, enfim, tudo nos eixos ali. Na hora da remontagem, era um câmbio bom para montar, ele parece forte, parece resistente. O que você avalia dentro da sua experiência com todos esses câmbios que você já mexeu? Diante do câmbio totalmente aberto, eu só tive mais certeza daquele primeiro pensamento, que é um câmbio extremamente robusto, tanto pela construção das engrenagens como a disposição dos atuadores, né? Dos garfos de seleção, todo o sistema de trava para evitar um encavalamento é bem distinto. Eu não diria nem que é um câmbio linha Fiat, né? É outro padrão de câmbio. Ficou bem notório isso em relação a toda a situação de engrenagens grossas, de dentes grossos, robusto. Você vê que ali foi usada uma liga metálica de qualidade superior, e assim como no sincronizado da quinta, todas as outras se mostraram muito fortes. Em especial, a primeira, que é um sistema de sincronizado duplo, um dentro do outro, e a segunda também compartilha desse mesmo sistema, reforçando a frenagem, né, quando vai fazer um engate. Então, fazer um engate em alta rotação com esse câmbio não vai ser uma dificuldade, logo que o sistema duplo traz uma suavização, né, ali para o conjunto motriz do câmbio e fazendo os engates ficarem suaves. Uma curiosidade na montagem foi a utilização daquelas molas, né? Que você pode falar muito bem a respeito dessa história. Que na hora que a gente desmontou uma daquelas molas, que tá até aí pro pessoal assistir o que que é. Essas molas, uma delas estava enferrujada, né? Quebrou, a outra já estava toda zoada e tiveram que ser substituídas duas das três molas, né? Conta pra gente como é que foi um pouco essa história dessas molas aí, porque bateu um desespero, né? Achar aquilo ali, se só fosse da Alfa Romeo, a gente estava enrolado, né? É, essa história é bem interessante mesmo. Quando acabamos por fazer a desmontagem, o sistema estava bem enferrujado, né? Pelo carro estar abandonado. E logo surgiu a preocupação de como vamos repor esta mola muito específica. Não seria fácil achar, e comprar outro câmbio para tirar somente umas molas que tem 2 centímetros de comprimento não seria de forma alguma viável. Então a gente começou aquela pesquisa, né? Aquela engenharia inversa, buscando a melhor alternativa que fosse acessível, que tivesse um custo baixo e que cumprisse o dever da mola, que essa mola em específico ela tem a função de travar os garfos seletores das marchas, para quando você engata uma primeira, uma segunda, você não consiga cambiar para outra ao mesmo tempo, tendo essa marcha engrenada, né? O que causaria um travamento do câmbio e possivelmente a quebra. E no meio desse sistema acabamos por encontrar, entre N pesquisas, inclusive um colega nosso aqui de Brasília
onde um ferro velho cedeu para a gente, entre N câmbios que ele tinha lá, encontrar molas compatíveis. E nesse sistema a gente conseguiu utilizar as molas que vem no câmbio do Fiasa. Os primeiros câmbios de Fiasa, né, com o varão. Ele tem uma mola, não é igual. Tive que abrir o furo, coisa de 5, 6 décimos, para que a mola corresse livre dentro, fazendo a função dela da melhor forma possível. E acabou que essa dor de cabeça que apareceu no meio do processo de remontagem foi resolvida com muito louvor. E aí, com o câmbio devidamente fechado, né, a gente viu que ele realmente ficou muito bonito, né, só o metal exposto, os parafusos limpinhos, tudo perfeito, parece que saiu literalmente falando de fábrica novamente. E aí a minha pergunta, além dessa parte estética, é relacionado à relação de câmbio. O que você avalia relacionado à parte da combinação das engrenagens aí? O pessoal vai ver na tela a relação de câmbio, né, para o RPM máximo utilizado, para a gente discutir sobre isso. O interessante desse câmbio é que ele é baseado praticamente em cima de um câmbio de maré turbo, a maré 2.4. A relação em si é buscando, né, conforto, viagens de longa duração, buscando a melhor autonomia, né, rotação baixa e uma elasticidade maior dentro das marchas, né, casando muito bem com o torque que esse motor produz, né, deixando aceso. De certa forma, dependendo da calibração que se faça, né, na central, seja programável até a mesmo a do carro, deixando ele mais arisco. Só que um ponto interessante, ela tem uma quinta mais curta do que a 12 válvulas. Obviamente porque também o motor acende mais em alta, né, o 24 perante o 12. Então, para ter esse motor mais cheio. E por último, mas não menos importante, um bônus, né? Você confeccionou uma bucha em alumínio para substituir aquela bucha de cobre que ela só sai quebrando, né? Porque como é que foi fazer essa bucha? Se você ficou satisfeito com o resultado? O pessoal tá vendo aí que a bucha é até mais leve, né? Aí foi outra dor de cabeça. Quando foi desmontado, essa bucha originalmente é feita em cobre. Ela entra com uma interferência ali de uns 2 décimos para ficar preso, né, na capa seca. E com isso, quando foi feita a desmontagem, acabou que ela deu por quebrar e, como já imaginamos, achar a peça de Alfa Romeo é uma missão tanto quanto impossível. Então logo surgiu a possibilidade de fazer uma bucha dessa, confeccionar no torno uma nova bucha. Em cobre foi a primeira opção. Só que, para quem não sabe, cobre é um metal extremamente caro para você comprar avulso. Vou dar um exemplo. Na época em que eu executei, né, confeccionei essa bucha, o quilo do alumínio estava R$ 55, diante de R$ 180 o quilo do cobre. Então, como a gente quer unir qualidade com desempenho e também um custo acessível, optamos por fazer em alumínio, mas não qualquer alumínio. Tem N tipos de liga, assim como tem para o aço, existe para o alumínio. Foi buscado uma liga de alumínio mais resistente a trabalhos mecânicos, esforços, né, sob pressão. Afinal, essa bucha vai no final do garfo que atua o colar, né, que vai no platô. E a gente aproveitou também, parece besteira, mas não é, a redução de peso ali. O sistema trabalhou muito mais livre, né? Então, se vier colocar uma embreagem com uma carga maior ali, o pedal em si não vai sofrer tanto, né? E tem uma versão 2.0 que a gente
ainda não colocou em execução, que é colocar rolamentos agulha dentro desta bucha, para deixar o pedal mais leve ainda. Mas isso aí fica para um segundo momento, caso haja necessidade. E aí, gostaram da conversa? Se vocês gostaram, não esquece, né? Aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha, faz aquele negócio de sempre todo mundo pede, né? E bora pro próximo vídeo aí.